Bom dia, bom dia. Estamos no ar, the webinar is now live. Tá? Estamos ao vivo para o mundo todo. Olha que grandioso isso, né? Gostoso falar isso. A internet nos dá essa possibilidade. Tá? Estamos aqui numa conexão São Paulo-Curitiba, tá? Com o fantástico Lori Crisel, autor do livro Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação, primeiro livro do brasileiro sobre o assunto, uma mega pesquisa de um profissional global. Não dá para a gente falar de um profissional de conhecimento somente brasileiro, né, Lori? Mas a gente vai antecipando o currículo, não vamos contar muito ainda do currículo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Clarissa. Bom dia, Lei. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um webinar da Interlight, com apoio da Lume. Dá bom dia aqui já para a nossa audiência que já está entrando aqui no chat, a Carolina Ciola Fonseca, bom dia, Carol. Bom dia, Márcia Kember, o Marco Teran, lá da Venezuela, bom dia, Marco. Poxa, que legal, muito bom dia a todos também. Que bárbaro, vai ser um papo bom, hein? Vai. Sim, sem dúvida. Aliás, estamos ansiosos. Lori tem preparado um assunto maravilhoso para apresentar para a gente, né? Perfeito. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente aqui o convite da Interlight, o convite da Lume. Eu não apenas agradeço em meu nome por estar aqui, mas agradeço em nome de toda a comunidade que trabalha com luz, que se dedica à iluminação, porque esse tipo de trabalho, esse tipo de proposição para o público é extremamente importante em um universo como o universo do Light Design, o universo de quem trabalha com projeto luminotécnico, não apenas para o público que nos assiste, como um público mais generalista, mas principalmente também ao público profissional, porque a gente ainda tem muitas características no mundo da iluminação, em relação, principalmente após a chegada do advento do LED, né, de muitas características técnicas, muita inovação constante. Então, a gente tem um canal como esse que traz conhecimento, que compartilha saberes e que pode trazer aí várias expertises de vários profissionais do mundo da iluminação nas mais diversas áreas, é algo que nos faz muito bem em todos os sentidos. Primeiro, que a gente se fortalece enquanto mundo da iluminação, e em segundo, que a gente demonstra que a luz é um universo colaborativo e assim deve ser, né? Ou seja, a troca de experiências, trazer essa proposição. Então, realmente, eu agradeço pelo convite, mas agradeço mais ainda pela proposição da Interlight, da Lume, em abrir esse canal tão saudável para esse grande compartilhar aí. Eu venho acompanhando a apresentação de grandes profissionais e realmente a gente sempre aprende muito nesses momentos de encontro. Agradeço nos dois sentidos. Bem, muito bom. A gente fica bastante feliz com sua presença aqui, Lori, assim, com o discurso do reconhecimento pela passagem também de todos esses profissionais, que sem dúvida acrescentaram bastante, assim, o conteúdo para a comunidade luminotécnica, que é o mais importante, né? Eu gostaria de fazer um lembrete aqui, tá? Antes de passar no nosso tradicional vídeo institucional, que começa nosso evento, tá? Chamar você que está assistindo para participar durante desse webinar daquela nossa campanha, tá? Do sorteio, que hoje o premiado ou premiada, tá? Será agraciado com uma edição de lançamento autografada com dedicatória do Lori Crisel, do livro escrito por ele, o primeiro livro sobre neuroarquitetura brasileiro, neuroarquitetura, neurodesign e neuroiluminação. Para isso, o que precisamos fazer? Basta fazer um post no Instagram, pode ser stories, pode ser no feed, tá? Marcando os perfis. Anota aí, @interlight.oficial, @lumearquitetura, revista Lume Arquitetura, Erlei me perdoa por essa. Imagina. E @lori.crisel, tá? A gente vai colocar lá no chat depois todos os 3 perfis, tá? No decorrer do dia, divulgaremos no Instagram da Interlight a sorteada ou sorteado. E, aliás, uma coisa que é super importante lembrar, que essa é uma palestra interativa. Portanto, para participar das enquetes, você deve estar logada ou logado no Zoom, tá? Temos também os certificados, se por acaso você quiser receber o certificado de participação dessa palestra, é fundamental que a assista pelo Zoom, e para isso
por favor, anote aí o ID do Zoom, se você estiver em outras plataformas. Werley, qual é a ideia desse webinar? O ID do webinar é o 843-1064-0169. Vamos ver se a Clarice está atenta, como não pode faltar. Clarice, o que nós dizemos agora? Repita. 843-1064-0169. Muito bem. Muito bom, muito bom. Cumprimento a todos que estão mandando mensagens pelo bate-papo. E para começar, vamos fazer lá a nossa tradicional chamada do nosso vídeo institucional. Bem, vamos lá. Agradecemos a presença de todos, uma audiência mega qualificada, uma audiência muito grande já conosco por aqui. Vamos começar, Erlei? Erlei, você está mutado. Ah, agora sim, desculpa. Vamos lá. Bom, Ricardo, você vai fazer a chamadinha do nosso 32º Interligar? Muito importante, realmente. Bem, vamos dar início à nossa palestra número 32 do programa Interligar Interlight. Agradecemos aos presentes do Brasil e do exterior. Pedimos que mandem suas perguntas durante a apresentação, nos ajudando a produzir o melhor conteúdo, tá? E nossos cumprimentos também para quem está no futuro, e assistirá pelo site da Interlight essa gravação, que assim como as outras 31 palestras que promovemos, estão disponíveis no canal, abastecidos semanalmente, com o melhor conteúdo das experiências e estudos compartilhados por nossos palestrantes. Esse evento é realizado pela Interlight Iluminação, fabricante nacional de luminárias arquiteturais 100% produzidas no Brasil e que oferece 5 anos de garantia em toda a sua linha de produtos. Com apoio da Revista Lume Arquitetura, totalmente digital e de acesso gratuito, sendo a pioneira a tratar exclusivamente desse tema no país e hoje a principal revista do Brasil. E quem está conosco hoje, Erlei?
Temos aqui a Clarissa Ferrari, que é do comercial corporativo da Interlight. Muito bom dia, Clarissa. Bom dia, pessoal. Mais um prazer aqui estar mais uma vez, né, nesse webinar da Interlight. Estou super curiosa para debater aí e conversar sobre esse tema bastante interessante que o Lori vai trazer para a gente hoje. Muito legal, muito obrigado, Clarissa. Gostaria de me apresentar também, sou Erlei Gobi, editor da revista Lume Arquitetura. Seria o mediador aqui desse bate-papo e gostaria agora de apresentar o nosso palestrante, dizer que é uma honra tê-lo aqui conosco, dividindo seus estudos e experiências, né, na arquitetura, iluminação e neuroarquitetura. Autor do livro Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação, membro do Academy of Neuroscience for Architecture, ANFA, autor de trabalho participante da Conferência Mundial de 2020 da ANFA, arquiteto e urbanista pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Conforto Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Neurociências e Comportamento Humano pela PUC do Rio Grande do Sul e idealizador do selo em Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação, além de professor substituto do curso de Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor assistente do curso de Arquitetura da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, membro do Comitê Especial Europeu de Pós-Graduação, tendo atuado na Inglaterra, Escócia, País de Gales e França, HA e Concept Designer, País de Gales, Inglaterra e França, coordenador, professor de pós-graduação em arquitetura e presidente setorial do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paranaense, professor coordenador de cursos e programas internacionais IPOG Mundi do IPOG, detentor do selo CREA Paraná de excelência em projeto arquitetônico, certificações internacionais de Design Thinking e Light Design pelo Instituto Politécnico de Milão, na Itália, e atividade de imersão em diversos escritórios, como o de Norman Foster e Zaha Hadid de Londres, Christian de Potsdam Park, desculpa não, a pronúncia de Paris, do Concrete Architects em Amsterdã, do Hassel Studio em Singapura e diversos outros. Também tem atividades internacionais junto ao Polydesign do Instituto Politécnico de Milão e do McGill University, no Canadá, e da Universidade de Portugal. Que baita currículo, hein, Lori? Seja muito bem-vindo. O problema é que entrega a idade, né, Erlei? Que legal, muitíssimo obrigado pelo carinho. Mais uma vez agradeço ao convite, parabenizo vocês pela proposição aqui e também gostaria de agradecer muito ao Davi Aloy, que não está aqui conosco, mas que é um grande participador e talvez até um dos grandes fomentadores e idealizador desse projeto. E também aí o Ricardo, você, a Clarissa, ele participando dessa curadoria de conteúdo, fico muito grato. Quando recebi o convite de vocês, falei, poxa, mas os caras com uma curadoria dessa me chamar, então realmente fiquei extremamente lisonjeado. E o papo de hoje, não sei se já posso ir caminhando aí. Pode. Estamos ansiosos, Lori. Opa, vamos lá então. Então a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o sketch lighting, que é essa conexão entre o conceito e o projeto, né? E talvez a nossa grande proposição de hoje é entendermos que o primeiro advento para que a gente tenha sucesso num projeto luminotécnico é pensar a luz enquanto luz, e não a luz enquanto um mecanismo, né? Eu sempre digo que quando a gente começa a pensar a luz a partir de luminárias, a partir de fontes, a gente está meio que sendo parcial no nosso projeto, porque a gente fica vinculado a uma determinada tecnologia ou uma determinada possibilidade. Quando a gente parte para o outro caminho, quando a gente começa a pensar na luz como estilística, como forma, como função e como alma de um projeto, aí a coisa começa a acontecer. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai começar a entender um pouquinho. Então aqui é um resumão ali do que o Erlei falou, não se preocupe com isso. É mais fácil dizer assim, ó, o cara tem idade, já fez bastante coisa, facilita muito aí para nós. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse sketching light, né, do conceito até o projeto. Como que a gente trabalha com isso? Como que a gente dá vida a isso? Primeira coisa que a gente vai entender é que esse lighting concept, né, quando a gente começa a conceituar o projeto, a gente começa a entender o que se quer de um projeto, a gente precisa interiorizar o seguinte: luz não é um mecanismo, luz não é uma fonte, luz não é um aparelho.
Luz é a alma de um projeto. Quando a gente fala de projeto, um projeto de interiores, um projeto arquitetônico, a gente começa a entender que luz é por baixo 50% disso. Ou seja, se eu tiver um excelente projeto arquitetônico ou de interiores, mas eu não tiver um adequado projeto luminotécnico, eu mato aquele projeto. Eu tiro os atributos estéticos ou estilísticos dele, ou até o valorizo menos. Quando eu tenho um projeto que talvez não seja tão simbólico ou tão significativo naqueles termos, mas eu venho com um projeto luminotécnico que traz alma, que traz o que a gente chama, né, internacionalmente de mood, né, quando a gente traz a atmosfera para o projeto através da luz, a gente começa a entender que a luz é um conceito. A gente começa a entender que algo na luz pode ser diferente do que trabalhar apenas com os equipamentos. Então, a gente vai começar por esse pressuposto. Quando a gente fala de Lighting Concept, a gente precisa entender que antes do Sketching Lighting, o que é o Sketching Lighting? Que a gente vai falar daqui a pouco, é a graficação da luz, mas não a graficação para exibição, é a graficação para que a gente visualize o 3D da luz, para que a gente visualize o que a gente chama de textura da luz. A luz tem textura, a gente já vai entender isso. Esse volume, essa textura, essa percepção, né? No livro, inclusive, eu falo bastante sobre a questão da neuroiluminação, ou seja, quando a gente começa a entender outros atributos perceptivos da luz, que não apenas as partes qualitativas ou quantitativas. É claro que isso vai acontecer no momento 2, quando vira efetivamente um projeto luminotécnico. Olha o nome, projeto luminotécnico. Aí eu tenho técnica, aí lá eu estou pensando nos cálculos, eu estou pensando nas questões qualitativas, nas quantitativas, mas antes disso eu tenho que vir com a luz, eu tenho que vir com a alma, eu tenho que trazer esse mood. Então esse nosso Lighting Concept, ele nada mais é do que a gente entender que essa luz que nós vamos fazer, essa proposição que nós vamos tratar a partir desse momento, ela precisa inevitavelmente ter uma coisa chamada conceito. Esse conceito ele não é uma abstração, ele não é algo assim, tive um delírio e agora vou iluminar esse delírio. Não, eu vou usar aqui uma imagem que essa aqui, o único slide que não é de minha autoria, vai ser esse aqui, porque eu sempre utilizo esse slide porque eu acho que ele simboliza muito bem essa questão do conceito. Temos que iluminar algo, independente do que seja. O que nós queremos extrair desse algo? Nós queremos que esse algo seja um destaque único na cena? Nós queremos que este algo tenha interpolação com a cena, e aí eu preciso utilizar coisas além desse algo, como, por exemplo, a sua sombra. Eu quero esse algo com mais volume, eu quero esse algo com menos volume. Que face desse algo eu quero mostrar mais e o que desse algo eu não quero mostrar tanto. Quando a gente começa a falar de conceito de luz, que é o Lighting Concept, a gente vai começar a entender que a gente vai trabalhar sempre com algumas coisas. A gente vai trabalhar sempre com a luz, enquanto sendo o artifício que ilumina algo, mas lembrando que dela deriva-se cor, deriva-se textura, deriva-se sombras, não temos como projetar luz sem projetar sombra, tanto que internacionalmente já se usa o termo de luz limpa, luz suja, né? A luz suja seria aquela luz que promove uma sombra indesejada. Então, a gente sempre vai ter que entender que esse conceito tem a ver com essa questão do que nós queremos. E como que a gente entende isso bem? Eu sempre acho que talvez a veia professora aí fale mais alto, eu sempre acho que através de cases, de visualização, isso fica mais fácil. Então, eu vou começar a trazer aqui uma proposição absolutamente simples, mas para a gente ir entendendo isso. A gente vai ver a partir de agora uma sequência de imagens do mesmo ângulo de um determinado projeto. Isso aqui é um espaço comercial bem pequeno, bem restrito, mas que quando chegou o momento de fazer a proposição lumínica, começa-se então a questão do Lighting Concept.
O que significa isso? Vamos começar a conceber a luz. O que eu vou pedir para as pessoas que nos assistem agora é não se focar nos objetos lumínicos, mas sim no espaço como um todo, para a gente entender o que é textura de luz, o que é volume de luz e o que é a questão de termos uma maior ou uma menor participação lumínica na cena visual e perceptiva do usuário. Então, esse espaço, intrinsecamente, é ele. Quando se começa a fazer esse tipo de trabalho, a gente trabalha com o mínimo possível de informação para a gente poder enxergar justamente a luz. Caso a gente tenha algo muito focal, que nesse caso aqui é aquele set de manequins ao centro, quando a gente tem algo muito focal, a gente começa a perceber que eu tenho um grande elemento, que no caso é o espaço, e nesse caso, por ser um espaço comercial, ele será alterável, então eu tenho que sempre lembrar que luz deve ser uma alma flexível, porque se ela for uma alma engessada, eu faço com que internamente o espaço tenha que obedecer a ela, e não ela necessariamente trazer alma a esse espaço. Então a gente vai ficar sempre isso como um ambiente inócuo. É esse espaço, ainda sem informação, que a gente vai trabalhar. Então a gente começa a ir para a ideia do Lighting Concept. Vamos lá. Temos um elemento central, e aí temos essas disposições laterais. Que opções eu teria para trabalhar aqui? Bom, eu posso trazer uma fortificação a essa centralidade e aí deixar o resto como coadjuvante. Eu posso trazer uma neutralidade ao espaço como um todo. Então, aí eu trago o destaque necessário para esse elemento, mas não o diferencio do resto, ou seja, ele é mais um elemento na proposição. E eu começo a gerar, a partir dessas opções, a possibilidade de integração ou de seccionamento. Nesse caso aqui, a gente homogeneizou. Eu posso fazer com que o teto desapareça e ele não seja mais um elemento a ser percebido, e sim, eu começo a trabalhar por outras analogias ou por outras superfícies. Lembrando, Lighting Concept, eu estou pensando no conceito da luz. Quem disse que a luz tem que vir do teto? Quem disse que a luz tem que vir da parede? Quem disse que a luz tem que vir do chão? A luz vai vir de onde eu preciso que a alma do projeto venha, de onde eu quero que isso surja. Não, aqui eu percebo que, ok, eu mato o foco de atenção do teto, passo isso para superfícies laterais, mas de repente eu gerei arestas, e essas arestas elas podem ser muito saudáveis, porque elas podem me gerar um vínculo de atração visual para o fundo, ou talvez isso faça com que eu preste mais atenção nas linhas do que no objeto central. Então talvez eu possa suavizar isso. E aí eu começo a trazer a mesma proposição anterior, mas agora eu consigo aumentar o balanço que eu tinha de estrutura visual para o centro, diminuo a questão das linhas perspectivadas que se tinha e faço o teto fazer parte dessa interação de novo. Não, eu acho que eu vou começar a trabalhar com uma outra tipologia. Eu acho que eu vou começar a trabalhar com uma tipologia de ter as luzes flexíveis o suficiente para eu fazer diferentes focos, e aí eu começo a trabalhar mais com a textura. O que a gente chama de textura de luz? Vocês devem estar percebendo que essa situação aqui, ela nos gera, logo abaixo dos alinhamentos de teto, uma renda de luz, um rendado lumínico. A gente começou a pôr textura. É praticamente como se eu tivesse, através da luz, gerando um papel de parede, ou gerando uma superfície texturada nesse elemento. Não, ok, eu baixei um pouco a relação do teto, o teto deixa de ser totalmente foco de atenção, gero essa renda, mas talvez essa renda ainda esteja muito alta ou muito marcada. Então eu posso fazer isso alterando um pouco o sistema, descendo um pouco essa rede e setorizando o espaço. A luz, ela também serve para setorização. A partir do momento que eu saio dessa opção e eu venho para essa opção, eu começo a gerar setorizações, né? Eu começo a setorizar o espaço, além de ir trabalhando com as condicionantes que eu quero. Mudei a textura da luz, mudei a dimensão da luz, mudei a percepção desse espaço. Lori, aproveitando, na verdade, desculpa até te interromper, um gancho. Por favor, fico grato. Você está falando desse conceito de texturizar
com a luz, né? Esses efeitos todos diferentes. Eu queria perguntar para você assim, para chegar nessa definição de conceituação do Sketching Light, qual que é a importância de ter um briefing com o cliente? Total. Primeiro a gente vai entender que no mundo da iluminação, Clarissa, a gente sempre pode ter dois clientes, sejam simultâneos ou sejam separados, né? Se o projeto for meu e eu estou atendendo diretamente ao cliente, eu tenho ele, cliente, efetivamente como cliente. Mas se eu estiver trabalhando para um escritório de algum colega, para um escritório de arquitetura, um escritório de design, o meu cliente passa a ser aquele escritório. Em ambos os casos, o briefing é imprescindível. Por quê? Porque todas essas opções que a gente está fazendo aqui, ainda na conceituação da luz, elas estão me ajudando a chegar no mood que a gente falava antes. Quem é que me traz esse mood? Quem é que me traz esse pedido de atmosfera? Ou é o cliente, o meu contratante, ou é o escritório ao qual solicitou o projeto. A gente precisa entender que um projeto luminotécnico só é tido como bom quando espaço e luz são uma coisa só. Quando você tem um determinado espaço e você identifica isso é espaço, aquilo é luz, a luz parece que foi imputada àquele espaço, houve um input objetivo ali, faltou um pouquinho dessa congruência, faltou um pouquinho de mostrar o que é uma coisa e o que é outra. E o Lighting Concept, a questão de começar a conceituar, ele nos ajuda nisso. E aí, propositadamente, aqui eu estou mostrando várias situações para dizer que nenhuma é certa e nenhuma é errada. Esse certo ou errado, ele não vai existir enquanto a gente está no conceito, porque o conceito ele vai estar mais em chego no objetivo ao qual me foi solicitado ou não? Eu trago a alma efetiva para esse espaço ou não? Então, a questão do briefing, a questão da montagem inicial, embasada em cima desse campo investigativo, é extremamente importante, assim como um projeto de interiores, assim como um projeto arquitetônico, porque do contrário, você não vai conseguir trazer a alma correta para esse espaço. Eu posso estar tecnicamente muito assertivo no resultado, mas talvez não seja o que se espera, ou visualmente, ou por integração. Pode perceber que aqui como a gente ainda está conceituando, a gente não está falando de temperatura de cor, ali é tudo, acho que vai ser assim, então não tem uma quantidade precisa, não sei se os equipamentos serão esses. A ideia aqui é entendermos que no conceito da luz não temos ainda a condição de dizer esse é o certo e esse é o errado. É o que cada cliente ou que cada projeto vai ter como determinante de apropriação. Tá? Mas realmente o item, né, o fator briefing e montagem do briefing é imprescindível para que isso aconteça. Do contrário, a gente vai para o caminho completamente errado. Né? Que eu vou chegar aqui num outro agora que a gente vai falar desde o briefing até... Tá? Quando a gente começar no sketch, mas obrigado por trazer o questionamento, é sempre muito válido. E até pedi uma gentileza para a Erlei e Clarissa, e Ricardo também, como eu estou com tela cheia, eu não consigo ver o chat, então se alguém perguntar, fiquem à vontade para trazer a pergunta, tá? Não tem problema. Então, a gente está atento à palestra, eu acho que o que está acontecendo é que a gente não consegue piscar com tanta informação boa. Tá, mas fica tranquilo que a gente vai te passar isso, tá bom? Perfeito, então. Muito obrigado, Ricardo. Então, aqui, ó, esse slide aqui, ele mostra aquela mesma cena que a gente vinha vindo ampliada com N possibilidades, né? Com N transições, né? De como seria qualquer uma dessas respostas de forma frontal e de forma angulada. Para a gente poder entender, seria esse? Seria o A, o B, o C? Não sei. É o momento de a gente começar a entender esse processo. Como eu gosto de trazer as coisas assim mais mastigadas, mais metodológicas, vocês vão perceber que alguns slides como esse, eu vou deixar ali embaixo também as técnicas que a gente usou, tá? Para poder fazer a representação, visto que a gente vai falar de Sketching Lighting agora, então é importante saber como que a gente representou. Nesse caso específico aqui foi uma junçãozinha ali de SketchUp com o Lumion, tá? Aí legal. Lori, só desculpa interromper, eu vou até aproveitar que a gente até teve uma pergunta já aqui, que era exatamente essa. Qual que é o programa que você utiliza para fazer os cálculos de luz? Então, acho que você já acabou de responder aí. Na verdade, não, Merlei. Os cálculos, a gente vai para uma outra fase depois dessa daqui. Tá. Aí, normalmente, aqui no escritório, a gente faz assim. Quem quiser rir, fique à vontade.
Eu ainda confio bastante no meu cérebro, na minha mão. Então, o início eu sempre faço manual, tanto do desenho quanto dos cálculos. Aí depois o pessoal leva aqui para software, né? De modo geral, o Dialux. E aí lá a gente tem a confrontação, né? Mas começou um pouco da velha guarda. Então, assim, aqui na minha gaveta tem um luxímetro. Então eu estou sempre, vamos para algum lugar, levo ele junto. Eu gosto de fazer a coisa à mão, agora vai aparecer coisas à mão que vão aparecer aqui também. Mas depois, obviamente, que isso vai para uma máquina, isso vai para uma apresentação que a gente vai ver aqui também. Eu vou mostrar uma sequência de um determinado projeto, de um case, desde os primeiros rabiscos lumínicos até como a gente apresenta para um cliente, né? Ainda indo por essa fase aqui. Legal. O importante daqui, nesse primeiro momento, que a gente está falando de conceito, é a gente entender isso, que não tem o certo e não tem o errado. E aí pode surgir assim, Lori, tá, mas você está falando de uma loja que chegou aí na sua mão e tal, e você já tem uma certa experiência, e aí isso dá para você a possibilidade de você ir trazendo, pode ser A, B ou C. Então vamos diminuir essa escala bastante e vamos ver uma situação que qualquer uma das pessoas que nos assistem podem começar a aplicar. Eu sempre digo que, de um modo muito informal, eu fico até envergonhado porque eu sei que está sendo gravado aqui, mas eu digo que boa parte de projeto luminotécnico é trabalho glúteo. É bumbum na cadeira e fazer, porque a gente começa a gerar uma coisa chamada repertório, né? Eu vou dar dicas sobre como aumentar o nosso repertório também. Mas vamos imaginar uma situação assim para a gente perceber como isso pode ser na escala menor. O que eu estou mostrando aqui? Isso aqui é um projeto residencial, onde eu estou mostrando um pequeno recorte, um micro recorte, das prateleiras que vão integrar uma área de espaço gourmet. Tá? E aí a gente vem com essa ideia assim, bom, vamos começar a fazer mood, né? Vamos começar a trazer uma alma para essa prateleira. Percebam que eu não estou falando do espaço. Eu quero fazer um recorte bem pequenininho para a gente entender o quanto a gente pode ser perspicaz num recorte. Então, nessa primeira cena, se a gente olhando especificamente para o projeto, né, a gente tem ali elementos entre as prateleiras, mas a gente tem uma parte superior sem nada no momento, uma parte inferior que recebe ali uma adega que está mais à esquerda, e aí mais à direita a gente tem só um quadro aplicado na lateral do móvel para dar uma ideia de profundidade ali, mas não existe. Aquele é um quadro aplicado, e essa parte de baixo é onde, lá naquele projeto, as banquetas que não estariam sendo usadas na ilha ficariam aqui embaixo. Tá? Mas a gente vai pensar em luz só da prateleira. Vamos esquecer que tem todo o resto do espaço. Então, olha só. Se a gente trabalhar numa situação assim, onde eu pego a prateleira superior e inferior e eu faço um rasgo na superfície mais frontalizada, a prateleira de cima ela me traz uma luz homogênea para tudo que está apoiado na prateleira de baixo. E a prateleira de baixo me traz uma certa homogeneidade para aquele espaço inócuo ali no momento que vai entrar depois as banquetas. Mas se eu inverter, se eu tirar o rasgo que eu fiz para aplicar a iluminação, não estamos pensando se é fita de LED, não estamos pensando se é perfil, não estamos pensando se é nada. A gente está pensando em luz. Luz, só luz. Se eu trouxer essa solução ainda na face mais externa, porém na parte inferior e não superior, olha como muda. Os elementos da prateleira, eles ficam basicamente homogeneizados ainda. No entanto, olha o que acontece com o meu teto. Eu ganho volume de teto, que antes o meu teto estava um pouco mais obscuro, e eu tiro o volume das banquetas, que estavam ali embaixo junto com a adega e o quadro. Se eu levar agora esse atributo lumínico de novo para cima, mas ao fundo e não à frente, eu ganho uma amplidão de texturas cheios e vazios do fundo da prateleira, volto a ter uma certa penumbra na parte de cima e deixo um pouquinho mais emblemática a parte de baixo, ainda valorizando cheios e vazios. E se eu usar a mesma solução, porém agora na parte inferior, eu crio uma maior dramaticidade por trás dos elementos, porque eles ficam mais sombreados, eu aumento o volume de cima e eu diminuo bastante a assertividade visual das banquetas que estavam ali. Qual é o certo, qual é o errado?
Não tem como dizer. Aqui a gente precisa entender qual é o mood, qual é a alma que a gente vai trazer para esse espaço gourmet. O que a gente quer que aconteça? O que quem vai estar lá cozinhando, recebendo os amigos, quer como resultado? Lori, tá super difícil de escolher o que eu faço. Por que você não pode ter todas? Hoje a gente tem tecnologias para a gente criar cenas, seja através de automação, mas se o meu budget, se o meu orçamento para esse projeto não tem recursos para uma automação, e aí a gente vai entender também que tem diversos níveis de automação, não vamos perder um pouco aquela ideia de que a automação é uma coisa cara, a gente tem diversos níveis, tem de fato automações que são a nível da NASA, mas também tem automações que você faz de uma maneira tranquila, facilitada, extremamente acessível. Ou se você não quer investir isso, é só termos circuitos a mais e no próprio interruptor liga e desliga, né? Mas a gente consegue ir criando situações. Nossa, de repente eu vou ter ali a 2 para um momento mais cotidiano e eu vou ter a 4 para receber, ou enfim, ou seja, a gente tem aqui um atributo de situações que a gente vai entender que o que a gente fez aqui? Simplesmente conceituamos a luz. Isso aqui a gente chama de Lighting Concept. A gente está trazendo o conceito que a gente quer. O Lighting Concept, ele tem por ideologia trazer esse mood, essa atmosfera da luz. Quando a gente percebe Lori, posso isso... só sim, te interromper um minutinho? claro, até voltei o slide. Isso. Ia ser até legal voltar mesmo, porque assim, eu estou vendo que para a gente conseguir fazer esse estudo, né, a gente precisa ter uma bagagem de efeitos de luz, né? Como que você consegue aumentar esse conceito dentro da sua cabeça, assim, né, para conseguir desenvolver realmente esses processos, esses efeitos? Tá. Não sei se fazendo, por exemplo, testes com produtos ou mesmo observando outros ambientes, indo e tendo contato com esse tipo de luz, né? Por exemplo, você entra num ambiente que você gosta e aí lá você identifica, nossa, que efeito de luz bonito. Então, como que você desenvolveu essa bagagem de luz, assim, para criar esses conceitos? Tá. Aí a gente entra no que a gente chama de repertório, né, Clarissa? É óbvio que a nossa passagem por determinados lugares, né, ou seja, as experiências que a gente vive, nos traz uma bagagem muito grande, e arquitetos, designers, iluminadores se alimentam do que vem e do que vivem, né? Isso é notório. Mas a dica que eu dou em relação à geração de repertório é um exercício que a gente faz bastante aqui no escritório, que é: antes de ouvir o não do cliente, nós ouvimos o nosso não. O que significa isso? Quando a gente começa uma proposição de um determinado projeto luminotécnico e nós começamos a enxergá-lo, eu tenho por regra aqui trabalhar não apenas eu, mas com a minha equipe da seguinte forma: nossa, nasceu, que interessante. Ok. Interessante para quem? E a partir desse momento, a gente faz um exercício aqui que é o seguinte: e se o cliente disser não? Qual seria a resposta luminotécnica desse espaço? Aí a gente pega aquilo que nós gostamos, deixamos o que acabamos de projetar, enfim, deixamos de lado e a gente passa para uma segunda proposição. Como que seria o projeto luminotécnico desse espaço se aquelas opções não existissem? E aí a gente começa, não, então a luz vai vir do corte de um móvel, a luz vai começar a vir de solturas do teto ou solturas do piso, não, a luz vai vir de alguns atributos arquitetônicos do espaço. Então a gente começa a trazer a questão de repertório. É muito comum todas essas possibilidades acabarem se mesclando, até mesmo porque a gente tem uma metodologia de trabalho aqui no escritório que a gente traz o cliente para participação das decisões. Mas esse repertório é algo que a gente, de novo, trabalha o glúteo, né? Bumbum na cadeira e ficar fazendo, porque quando a gente, isso na arquitetura também, no design também, quando você se apaixona por um determinado projeto, o que é muito saudável, mas você interioriza que ele é seu e não do seu cliente, a gente tem um problema de quebra de expectativas. Porque quando o cliente diz que não é o que ele esperava, você fica assim, nossa, mas será que ele não gostou do que eu fiz?
será que eu não consegui entendê-lo? Poxa, ele não vai fazer o que eu fiz. A gente tende a pessoalizar. E quando a gente entende que precisa haver, né, uma grande amiga psicóloga, a Marivânia, a Mari, né, que trabalha com psicologia de projeto, ela sempre diz que precisamos fazer uma suspensão do eu, né? Tirar o eu daqui e começar a enxergar o outro. E isso faz com que a gente aumente o repertório. É óbvio que o conhecimento técnico ele vai ser importante, mas, por exemplo, nessa tomada de decisão que a gente está vendo aqui desses 4 casos, eu não saberia dizer para você, olhando apenas os cases, não com o conhecimento que eu tenho do projeto que já foi finalizado, mas olhando apenas os cases, alguém da minha equipe pode dizer assim, tá, e aqui vai ser o quê? Vai ser perfil ou vai ser fita? Não sei. A gente está recém vendo o que vai ser. A gente nem tomou a decisão final ainda para já ir verificar isso, né? Então, esse é um processo que é muito importante acontecer, e aí, de fato, a gente está falando dessa concepção, de conceber a luz, né? Mas, eu não sei se consegui responder, Clarissa, mas é a questão de ir fazendo, refazendo, e nunca adotarmos uma resposta como definitiva. Ah, adorei o 4. Ok, será que vai ser o 4? A gente não sabe, né? Tem que ver até o que... E aí, de novo, vai ter a participação do cliente ou do escritório que nos contratou, enfim, né? Obrigada, viu? Imagine. Então, a gente percebe que para chegar nisso, a gente precisa passar, como a Clarissa bem trouxe, né? Já tem uma certa bagagem, enfim, mas vamos entender o que é um processo que vem antes da bagagem. E aí a gente começa a falar do tal do Sketching Lighting. Por que eu adoro Sketching Lighting? Porque ele é libertador, porque ele é livre. O que eu preciso saber de luz para fazer um Sketching Lighting? Saber que luz é a alma de um projeto. Nada mais do que isso. Ah, Lori, mas eu ainda não tenho domínio sobre fontes, eu não sei tudo sobre LEDs, eu não sei o quê. Que bom que você não sabe, porque isso até vai tirar alguns vícios de resposta de você. E a gente vai começar a entender um pouquinho disso aqui. Aqui no escritório, a gente trabalha muito com coisas gráficas manuais, e a gente trabalha muito com papel preto e papel cinza, que é o que eu vou mostrar agora. Por quê? Porque quando a gente começa a graficar com papel preto ou papel cinza, a gente vai dando alma à luz. Esse aqui que a gente está vendo é um papel preto, e aí foi graficado por cima, né, com caneta branca, e aí a gente começa a pensar no artifício da luz. Quando o papel é preto ou o papel é cinza e a gente começa a desenhar luz, parece que a gente está fazendo arquitetura, parece que a gente está fazendo design, porque a gente vai dando volume. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm em relação a criar a luz é entender que ela tem volumetria, que ela tem desenho, que ela tem aporte, né? Então, esse caso aqui que a gente está vendo, a gente vai ver a evolução desse caso aqui e de outros que eu vou trazer, se a gente tiver tempo, qualquer coisa, vocês me cortam aí, tá? É uma suíte, e aí a gente começou aqui a trazer a proposição, né? Então vamos lá, já tinha um projeto arquitetônico, nesse caso aqui foi nosso também, e aí a gente vai para o segundo briefing, que é um briefing da luz, enfim. E aí a gente começa a trazer isso, né? Será que a luz tem que estar no teto, né? Em que momento que ela precisa estar lá porque é uma resposta? Em que momento que ela não precisa? E se ela estiver lá, ela precisa ser aquele monte de furo no teto? Ela precisa ser aquele monte de artifício lumínico no teto? Ah, não, mas em algum momento o cliente quer isso. Ah, não, se ele quer, ok. Então tudo isso faz parte do briefing, né? Então aqui a gente começa a entender ali, o quarto, vamos gerar aqui uma nuvem lumínica, né? Vamos gerar uma atmosfera lumínica que não tem uma assertividade pontual em nenhum lugar, e a gente consegue trazer essa cara mais intimista para o espaço, né? A gente tem uma passagem que chega até o dormitório, especificamente, mas ela passa entre o closet e a instalação sanitária. Então, como que vai ser essa chegada no dormitório, aquela coisa de você chegar e descobrir, né? Isso na neuroiluminação, a gente chama isso de framing, né? A gente vai trazendo aquele mood e depois transforma isso em outra coisa para gerar aquele impacto através da luz, né? Por que a resposta de um setor não pode conversar com o outro, né? Por que a luz que está ali no closet ela não pode participar da transição entre os espaços? Lá na instalação sanitária em si,
Será que eu quero aquela tradicional solução lumínica ou eu quero setorizar os espaços por luz? Enfim, isso aqui é uma brincadeira. Isso aqui é papel, canetinha, lápis de cor. É uma brincadeira. Sketching Lighting é você se permitir brincar com a luz até você enxergá-la como a parte artística dela. Aquilo foi a solução que pareceu ideal, então vamos dar uma melhoradinha. Vamos ver se realmente seria essa a resposta que nós teríamos ou seria isso que nós viríamos a trabalhar, né? Então aí a gente evolui aquele passo. Aqui a gente ainda não está preocupado com qual fonte vai ser, qual é o ângulo da fonte, a gente está preocupado em é a distribuição que eu quero facho mais aberto, eu quero facho mais fechado. Toda vez que a gente começa o projeto luminotécnico pensando pela fonte, a gente começa a ser parcial, porque eu vou me permitir as respostas que aquela tecnologia me dá. A gente sempre começa o projeto luminotécnico aqui pensando na luz. É isso o que eu quero, é essa diagramação que a gente quer. É óbvio que isso aqui, sendo aprovado, isso aqui acontecendo, vai trazer uma determinada característica e a gente vai começar a ter visualização disso. Então a gente começa a montar um pouquinho. Não, então tá, vamos ver se aquilo que a gente planificou, quando vem para o espaço, me traz a resposta que eu quero. Olha a importância de você trabalhar o desenho sem cor e a luz com a cor. A gente começa a entender o que vai acontecer, que tipo de alma, que tipo de resposta a gente começa a trazer para o espaço. Obviamente que isso, no segundo momento, vai virar um artifício técnico que não é o papel do nosso diálogo aqui, mas só para a gente entender que é um estágio, né? Vamos pegar uma outra situação aqui dessa mesma residência. Esse aqui é um recorte de uma parte da cozinha, e aí a gente começa a brincar de novo com papel cinza, imprime em cima desse papel cinza para começar a brincar. Aí vem uma situação assim, Lori, eu não sou muito bom de desenhar à mão. Não tem problema nenhum. Você pega um papel cinza, você entra lá no SketchUp, se você trabalha com SketchUp ou qualquer outro software de imagem, pega aquele render que você tinha feito, dá aquele comandinho para ele virar a mão e você imprime como se ele fosse a mão. O segredo para a gente ser feliz na nossa profissão, qualquer que seja, é a gente não sofrer por absolutamente nada. Eu não sou um excelente desenhista gráfico à mão. Isso não desqualifica você em absolutamente nada. Você é fantástico em várias outras coisas. Eu vejo muitas cobranças de colegas sobre isso, né? Porque eu não desenho bem à mão. Calma, fica tranquilo. Você consegue se manifestar à mão? Tá ótimo, não tem problema nenhum. Depois a gente faz alguma brincadeira aqui. Aqui eu também estou fazendo questão de deixar ali embaixo as técnicas que a gente usou. Então teve uma impressão inicial, para dar esse ar de à mão, então se passou nanquim por cima, depois vem o aquarelado e aí a gente termina com um pastel. Mas, de novo, por que o cinza, por que o nanquim? Para quando a gente for desenhar a luz, quando a gente for a ter a percepção da luz, a gente de fato enxergá-la, né? A gente entender o que a gente está propondo neste momento. Obviamente que aqui não é a resposta do projeto luminotécnico de todo esse espaço, mas sim ali das prateleiras, do volume que a gente ia ter para a parte da cristaleira, enfim. Isso aqui a gente julgando, ficou legal, a gente está brincando, achamos a resposta. Dica de novo, se você vai trabalhar com essa metodologia de pegar lá o material do Sketch ou de algum outro software e imprimir como se fosse à mão, já imprime vários, imprime os 4, 5, 6 para você ir brincando, literalmente brincando com o aquarelado, brincando com o pastel em cima, até você enxergar, cara, achei a luz certa. Isso é Sketching Light, isso é você trazer o movimento da criação para a luz. Não sei que ângulo é esse que está descendo, não sei como que aquela luz vai ser debaixo daquela prateleira, não sei, mas eu sei que é ali que tem que estar. Tá? Achando a resposta, aí a gente melhora um pouquinho. Aí a gente pega aquela nossa resposta e a gente leva para uma diagramação um pouco mais séria. A gente traz ela para um artifício um pouco mais visual real, né? Mais realista. Então a gente estaria trabalhando nisso aqui. Ok, é a resposta. Seguimos. Não, não é a resposta. Retornamos, pega a outra folha, vai de novo, né? Então o processo é criar a luz. A gente está dando alma a esse espaço. Aí a gente começa a entender isso em um nível um pouquinho diferenciado. Uma coisa muito importante, aqui não, a proposição daqui
desse slide não é apenas mostrarmos a diagramação lumínica, mas principalmente a diagramação lumínica frente a uma coisa muito importante que a luz tem que obedecer, chamada escala humana. É muito importante a gente ter ali o humano na parte de baixo, o humano na parte de cima, porque aqui a gente começa a entender se a textura da luz vai estar de acordo com o que a gente quer, se a percepção da luz vai estar de acordo com o que a gente quer. Vamos pegar o andar de cima por enquanto. Tá, o painel, o teto, ok, mas a gente colocou luminárias e diferentes ao lado da cama do casal. Qual foi a intenção inicial? A intenção é que essa luz fizesse uma luz intimista. O que é uma luz intimista? É uma luz que ela está abaixo do meu ângulo visual e ela está meio que setorizando áreas menores. Quando eu coloco ali uma pessoa, eu percebo que essa luz de fato está fazendo isso? Sim. Se eu abrir mais aqueles ângulos, não vai ser tão intimista. E se eu fechar mais aqueles ângulos, aí deixa de ser funcional para o que estava ali. Então isso é muito importante. No andar de baixo, olha ali a pessoa de novo, né? Vamos começar a entender o que a gente quer de resultado. Veja que em momento algum a gente está falando de lâmpada, né? O que a gente quer de resultado? Vamos lá. Eu quero a bancada marcada. Então, se eu quiser a bancada marcada, aqueles meus ângulos teriam que ser menores. Ou seja, eu teria o V de luz mais afastado um do outro. E aí eu teria marcações na bancada. Mas eu também teria a bancada manchada com sombras. Eu quero a bancada manchada com sombras? Não. Então eu aproximo os Vs para que elimine a mancha de sombra na bancada e aí eu faço uma homogeneização disso. Tá, mas espera aí. Esse encontro do V, ele tem que ser mais embaixo, no meio ou mais em cima? Não sei. Como que eu quero que a pessoa perceba o espaço? Vamos olhar para aquele bonequinho que está representado no desenho de baixo. Se o V de luz estivesse se encontrando acima da cabeça dele, daquela pessoa, eu não teria a ideia dessa setorização lumínica, porque ela está acontecendo acima de mim. Então, eu estaria utilizando equipamentos que têm ângulo, mas eu, na percepção do ambiente, ia perceber uma luz quase que homogênea. Se eu baixar muito o encontro dos Vs, eu corro aquele risco de ter marcações entre um V e outro fazendo núcleo de sombra. Então se eu deixar mais ou menos no meio, não está nem lá na mão da pessoa, mas também não está acima da cabeça dela, ela consegue perceber no espaço que essa luz é setorizada e ela consegue perceber no plano de trabalho que essa luz é homogênea. Ou seja, a gente está trabalhando o campo perceptivo. Mas qual o domínio que eu tenho que ter de fontes para fazer isso? Até agora eu não falei nada de lâmpada. A gente está falando só de percepção. A gente está falando do que me interessa, do que eu busco, de qual o resultado que a gente quer, tá? De novo, eu sempre estou deixando embaixo aqui a técnica utilizada para fazer o desenho. Talvez esteja aparecendo ali, não sei se todo mundo conhece Posca, mas Posca é uma canetinha, né, uma canetinha um pouquinho diferenciada que a gente usa para dar um movimento mais artístico assim, para o desenho. Mas ali também tem aquarelável, tem pastel, enfim. Tá? Aí, se aquilo foi a ideia, aí, claro, para mostrar para o cliente, a gente faz um ar da graça, né? Aí a gente já começa a trazer uma apresentação mais assim, opa, vamos lá. Aí a gente pega, aí é ali, né, uma junção de SketchUp com Photoshop, então a gente pega aquela interação que aqui a gente estava avaliando, poxa, não é, porque aqui ainda está naquele papel cinza que não deu certo, empurra e pega outro, né? Aqui a gente ainda está nisso. Quando a gente achou, poxa, acho que aqui vamos comparar com o briefing, é isso, fechou, vamos lá. Então, já que o cliente vai avaliar, vamos deixar ele avaliar bonitinho. Lembrando que o foco não é o espaço, o foco é a luz. Lori, eu não posso mostrar para ele um render com tudo renderizado, o espaço e a luz? Pode, mas quando você está fazendo o projeto luminotécnico, é muito importante que ele perceba que você está mostrando um projeto de luz. Um dos problemas que a gente tem no mercado hoje, e que alguns colegas dizem assim, nossa, de modo geral, os clientes não valorizam o projeto luminotécnico. Concordo, mas deixa eu fazer uma pergunta. Como que você está mostrando para o teu cliente? Você está mostrando um render que tem projeto de interiores já iluminado? De fato, ele não vai entender que são dois. Agora, se eu mostro para ele isso aqui, ele entende que eu parei, que eu projetei só a luz,
que eu entendi que alma eu vou trazer, o que eu estou entregando para ele, por que tiveram as preocupações todas que tiveram, aí ele entende que projeto luminotécnico é uma coisa e projeto de interiores é outra. Inclusive aqui no escritório a gente mostra até a trajetória. A gente mostra os primeiros rabiscos, a gente mostra esse feio aqui, ó. Esses assim, ó, a gente mostra, porque a gente faz com que o cliente visualize que projeto luminotécnico é um projeto que tem que ter conceito, que passa pelo sketching, que passa pela preocupação de voltar no briefing dele e ver o que ele pediu, e aí depois disso aqui que vai ter um render tudo bonitão, mas aí ele já entendeu que existiu um projeto, nesse caso aqui, existiu um projeto arquitetônico, que é diferente de um projeto de interiores, que é diferente de um projeto luminotécnico. Né? Então, realmente, a gente tem essa dinâmica de mercado, mas é importante que a gente saiba se posicionar, a gente mostrar que isso é um projeto em separado do outro. É claro que tem que conversar, ele tem que estar junto, mas que é um projeto também. Tá? Lori, deixa eu te fazer duas perguntas, desculpa te interromper. Por favor, Herder. A primeira é, você acha que então esse formato é mais fácil para, digamos, o convencimento do cliente da importância do projeto ou do resultado do seu projeto? E uma outra pergunta que a gente tem aqui, que foi a da Lânia Lacorte, que ela pergunta de que tipo de perguntas de briefing que a gente pode fazer para que o cliente, para determinarmos o efeito desejado. Ou seja, né, que pergunta se faz ao cliente para chegar ao efeito desejado? Perfeito, vamos lá. A primeira pergunta é em relação se eu não gosto muito de usar o termo convencimento, porque parece que a gente está forçando a pessoa a algo, mas assim, eu acho que é um grande elemento de proposição do nosso trabalho. Talvez de entendimento, né? Não seja a palavra convencimento. Exato, de entendimento, porque eu julgo sempre que funciona assim, ó. Vamos imaginar, vamos sair um pouquinho da iluminação. Eu gosto de ir para outras áreas que elas são mais consolidadas, que a gente entende um pouco melhor. Vamos imaginar que nós fomos contratados para fazer um projeto arquitetônico de uma residência. Não se falou de interiores, não se falou de iluminação, vamos fazer o projeto arquitetônico de uma residência. E aí nós elaboramos a fachada, por exemplo, né? E aí a gente chega e mostra para o nosso cliente assim, ó, aqui está a fachada. E nesse render, nessa imagem da fachada, já tem um jardim belíssimo, aquilo já está emoldurando aquela residência, enfim. Quando você mostra dessa forma, o cliente automaticamente entende que a casa dele vem acompanhada daquele jardim. Quando você vai mostrar um projeto arquitetônico, e é um procedimento que a gente faz aqui, e a gente mostra junto ali com a planta e etc, a gente mostra, olha, o paisagismo a gente fez pensando dessa forma, você vai mostrando que são dois projetos em paralelo. E que aquela fachada, simplesmente aquela fachada, ela não é uma fachada que nasceu emoldurada por um jardim que acoplou-se. Houve um porquê. Por que aquela vegetação é daquele tamanho? Por que ela é daquela cor, daquela textura, enfim. Na luz, a gente faz o mesmo processo. Então, a gente mostra exatamente dessa forma, porque nessa imagem que a gente está vendo, desvinculando a cor, desvinculando o projeto de interiores, o cliente entende que foi pensada a luz para isso. Mais uma vez, depois isso aqui, obviamente, evolui para um render lá na frente, onde tudo está acoplado. Mas ele precisa entender, e aí é uma questão de posicionamento profissional nosso, ele precisa entender que houve um trabalho imenso de entrega, de conceito, de estudo, de visualização para chegar nisso aqui. Aí ele entende, não, realmente tem um projeto de interiores, mas o projeto luminotécnico teve que ser pensado dessa forma para que isso acontecesse, né? Idem vai acontecer se o contratante é um outro escritório. A gente precisa mostrar para ele o processo que se chegou até lá, trazendo a questão do mood, do briefing, enfim, e aí a gente vai adequando. Não quer dizer que seja obrigatoriamente tenha que ser aceito de primeira, né? A segunda pergunta, eu não sei se respondi a primeira, se a colega puder dar um feedback aí. Mas... Não, a primeira foi minha mesmo. Ah, perfeito. Obrigado, Erle, obrigado. E a segunda questão era em relação ao briefing, né? Que é de uma colega que está conosco. Obrigado por estar contribuindo.
No briefing, o briefing de projeto luminotécnico, ele vai na mesma linha de um briefing de qualquer outro projeto. A gente precisa entender, por exemplo, vamos imaginar que a gente vai fazer o projeto de interiores desse dormitório, né? O que é um dormitório para você? Que tipo de experiência você pretende ter lá dentro? O casal assiste TV no quarto? Não assiste? O casal lê no quarto? Não lê? O casal toma café da manhã no quarto? Não toma? O casal tem filhos e os filhos vêm, sei lá, domingo, feriado, para cima da cama e vira uma festa? O que é o quarto? Porque o quarto para o Lori é diferente do que é o quarto para a Clarice, do que é o quarto para o Erley, né? Então, o que é esse quarto? Quando a gente vai, para poder projetar o quarto, quando a gente vai para o projeto luminotécnico, a gente faz a mesma coisa. Então, que tipo de atividades a gente tem aqui? O que vai acontecer nesse espaço, né? Então, não, nós não assistimos TV no quarto, mas a gente gosta de ler antes de dormir, ok? Não, a gente assiste muita TV no quarto, a gente passa horas dentro do quarto. O quarto é o ambiente da casa que a gente mais usa, ok? Não, o quarto é só uma transição, é só para dormir mesmo, a gente praticamente nem fica lá. Então, esses questionamentos são muito importantes, né? Vamos para o andar de baixo, ok, temos ali, nesse caso aqui é uma cozinha estilo americana, né? O que a gente tem o que a gente tem de mobilidade aqui? Não, vai acontecer várias situações. É o dia a dia, então ali estamos nós, estão as funcionárias, está a família. Não, é só nós em casa, nós não temos uma funcionária que fica o tempo inteiro, é uma diarista, é sempre nós que cozinhamos. Não, a gente recebe muito amigo final de semana, então a gente vai entendendo o que é. Perfeito, vocês recebem bastante amigos aos finais de semana. O que é receber amigos para vocês? É ficar sentado, batendo um papo? É assistir um filme? É colocar em um canal esportivo e todo mundo ficar torcendo para o mesmo time? O que é receber amigos? Então, o briefing da luz, ele é muito importante para a gente poder gerar. Intrinsecamente, a gente começa a pensar em cenas, né? Porque todos os espaços têm, normalmente, uma utilidade múltipla. Então, a gente começa a entender, não, essa cena ou esse momento de utilização vai ter essa cara, vai ter essa dinâmica, e aí, então, a gente começa a trabalhar em cima disso. Mas as perguntas, elas são muito similares a qualquer outro projeto. Como que você usa esse espaço? O que você espera desse espaço? Como que você quer se sentir nesse espaço? E essas perguntas têm que ser fragmentadas, né? O que você espera desse espaço? Eu espero um espaço extremamente aconchegante. Perfeito. O que é aconchegante para você? Que tipo de situação coloca você em aconchego, né? Eu me sinto aconchegado quando eu estou ali sentada lendo ou assistindo, sei lá, a minha série preferida no tablet. Perfeito. Então, comecei a entender o que é aconchego. Então, a gente vai entendendo esses pressupostos, né? Tudo, principalmente quando a gente começa a falar de neuro, né? Tudo é muito pessoalizado. Grande, pequeno, alto, baixo, feio, bonito, aconchegante, estimulante, tudo isso é muito pessoalizado, né? Então a gente precisa ir investigando esse usuário. Claro, no mundo comercial a gente vai para outra linha, porque a gente trabalha por arquétipo, por persona, mas no mundo residencial a gente tem a oportunidade de investigar aquele usuário efetivamente, né? Mas acredito ter respondido aí, colega, mas é muito importante, e isso serve para a Luz e para os outros projetos, toda vez que vira uma resposta, pedir para decifrar aquela resposta, né? Eu quero uma cozinha grande. O que é grande para você? Eu imagino meu quarto super confortável. O que é confortável para você, né? Então a gente precisa ir esmiuçando isso para chegar em uma determinada compreensão do que vai acontecer. Aqui no escritório a gente chama o cliente aqui. Aqui a gente já chama ele para participar, para ver se a gente está no caminho certo, no caminho errado. A gente mostra não só um, mas vários desses. Achei isso aqui interessante. Ele não entende muito o que está acontecendo ainda, mas ele participa, para depois a gente trazer isso, né? E aí e isso é muito importante também, porque você divide com ele a responsabilidade do resultado, né? Isso é algo que, para nós, é a divisão de responsabilidade e para ele é o atributo da participação, né? Porque quando isso aqui fica pronto,
O cliente adora, e aí de novo, questões neuro, né? O cliente adora dizer assim, oh, nossa, que linda a sua casa, ah, então, isso aqui eu que ajudei o arquiteto a decidir se era assim, se era assado, isso aqui, e para ele passou a ser o autor, e isso é muito bom, né? Isso envolve muito a pessoa, né? Então isso é muito saudável, tá? Espero ter respondido aí, Erlei. Qualquer coisa, só mandar mais, tá? Tô por aqui. Com certeza, respondeu, foi bem completa e até ia comentar para a gente poder dar prosseguimento aí, porque o tempo tá apertadinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Já vamos lá. E aqui só para trazer assim, ó, rapidão, né? Que quando a gente fala de ambientes externos, aqui também ainda da mesma residência, a gente vai fazendo a mesma coisa, né? Então eu tenho elemento vegetativo, eu tenho uma circulação, eu quero mais volume nesse elemento vegetativo, eu quero menos volume, eu quero que ele tenha uma borda inferior, eu quero que ele tenha uma borda superior. Não sei como que eu vou fazer, eu não sei que tipo de luminária eu vou usar, mas a gente vai trazendo nessa questão do sketching, a gente vai trazendo essa composição, vai ter uma passagem, a gente vai sair de um jardim, vai ir para outro, como que isso vai acontecer? E aí, nesse caso aqui, era um pedido do cliente que queria que tivesse esse tipo de trabalho, né? Especificamente essa luminária, não é uma coisa que a gente gosta de fazer, mas eu quero, enfim, então, desde quando a gente começou a falar do jardim, né? Ele disse, eu quero esse tipo de luminária, então perfeito, a gente atende isso, e depois a gente leva, obviamente, que para uma questão mais técnica para ver, ok, já que o projeto é todo nosso, né? Vamos fazer a fragmentação da luz aonde? Vamos fazer a luz acabar justamente junto com a passagem, e a gente marca isso muito bem, nesse caso específico que ele queria essa solução para uma determinada área, né? Mas outras áreas a gente vai com outras situações também. Então é muito legal quando a gente mostra que o que a gente está fazendo em uma cena vive sozinho só por aquela cena, né? Então aqui, por exemplo, tem essa piscina, é uma piscina em raia, e aí o pedido deles é que tudo que tivesse água fosse esverdeado. Então a gente tem lá, tem vamos chamar assim, uma jacuzzi dentro da própria piscina, mas na raia os dois nadam, né? E eles pediram que a gente tivesse algum artifício dentro da piscina, e eles estavam imaginando inicialmente que fosse algo pintado, alguma coisa, que eles tivessem algum artifício na raia da piscina que eles pudessem marcar tempo visualmente. E aí a gente pensou assim, poxa, mas ficar marcando o piso da piscina, ficar colocando ali uma diferenciação de paginação, pode acontecer, mas estava tão pura, estava tão legal, falei, vamos fazer a marcação que eles querem por luz, né? Então a gente pode perceber que aqui a parte da jacuzzi, da natural da piscina, a luz é homogênea, mas na raia ela é marcada. E aí então passa a ser a marcação que eles queriam ao nadar para ficar contando o tempo deles, né? Então a luz ela não é só estética, ela pode ser estética, funcional, enfim, trazer de novo nessa questão da alma aqui. E aí a gente, para não deixar só a piscina, eles disseram, a gente quer só a água, né? Aí a gente trouxe lá só uma silhueta de vegetação para marcar, olha, aqui estão os limites, até para não ficar uma coisa sem borda, né? Uma coisa infinita. Mas enfim, aí já indo para essa linha de percepção, e aí eu sei que o nosso tempinho está apertado, né? Então só a gente entender que muito antes da gente entender de mecanismo, muito antes da gente entender de cálculo, muito antes da gente entender de fonte, de tecnologia, a gente tem que entender que luz é a alma de um projeto. Luz é aquilo que a gente traz vida ao projeto, e a gente pode se libertar de muita coisa e ser muito feliz na iluminação, trabalhando aí com essa entrega artística que o Sketching Light nos permite, né? Agradeço muitíssimo o convite. Espero que tenha conseguido trazer aí alguma luz, alguma contribuição aí para esse universo. Mais uma vez agradecer imensamente aí ao Erlei, Clarissa, o Ricardo, o Davi, né, Interlight, a Lume, enfim, e fico aqui à disposição para o que, enfim, se tiverem questionamentos aí, estou aqui para auxiliar. Com certeza. Primeiro, eu queria agradecer pela excelente
apresentação, Lori. A nossa audiência aqui está todo mundo achando espetacular, adoraram os desenhos à mão na folha preta, no papel preto. Aí deixa eu dar uma dica, então, ele bem rapidinho. Para quem não usa ainda essa técnica, não comece pelo papel preto, porque o papel preto ele vai exigir que você tenha alguns equipamentos de desenho um pouquinho melhor e talvez um pouquinho mais caros. A folha cinza resolve super bem. Compra na papelaria, papel cinza. Se for, pode comprar fininho, tipo folha 4 mesmo, né? Mas pode comprar alguns mais grossinhos também para apresentar para o cliente mais acartonadinho, assim fica legal. E o papel cinza usa qualquer lápis de cor, usa qualquer canetinha, ele aceita de boa. O preto exige um pouquinho mais, mas o cinza vai super bem e depois você vai evoluindo, enfim, aí é o critério de cada um. Legal. E como eu disse, né, a audiência aqui foi super interativa. A gente tem algumas perguntas que eu vou te fazer agora na sequência. Só antes eu vou dar um recadinho aqui. Lembrar, né, que quem quiser ainda concorrer ao livro Neuroarquitetura, Neurodesign e Neuroiluminação autografado e com dedicatória, precisa postar aí no feed ou nos stories do Instagram, marcando os 3 perfis, que é o @interlight.oficial, @revista Lume Arquitetura e @lori.crisel, tá bom? No final do dia, Posso nos participar? stories... Eu acho que é marmelada, melhor não. Ó, só para exibir, ó, aqui tá ele, o bebê, né? Olha lá. São 3 quilos, nem eu imaginava que fosse, olha o tamanho, né? É um 30-30, são 3. Esse aqui é só o boneco, não é verdadeiro, mas já tá aqui, já tá reservadinho um para quem estiver aqui conosco. Então aí, gente, não perca a oportunidade, hein? Poste lá, marque os perfis e no final do dia nos stories do Instagram lá, o Ricardo já tá. No final do dia nos stories do Instagram da Interlight, teremos aí o sortudo ou a sortuda, que não será o Ricardo. Pode ser a Clarissa? Vou postar, tá? Vocês vão arrumar briga com a audiência? Aí vocês que sabem. Bom, Lori, vamos abrir aqui para as perguntas? Ó, a gente tem algumas perguntas interessantes aqui. A primeira, que eu achei interessante, que é da Patrícia Menegaso. Patrícia, muito obrigado pela pergunta. Ela fala se é interessante pedir para o cliente o tipo de iluminação que ele gosta, se quente, se fria, ou se né, nós, ela diz, os próprios lights definem isso nessa questão do sketch light. Patrícia, obrigado por estar aqui conosco. É importante perguntar assim, porque às vezes a nossa percepção de uma determinada realidade, de uma determinada habitabilidade desse cliente pode ser uma e a dele ser outra. É importante que você sinta-se liberta o suficiente para propor outras situações também. Mas é importante você ouvi-lo para que você não incorra em algo ruim, que é a quebra de expectativa, que é quando você traz a proposição, e aí o cliente, não, realmente legal, tá bonito, mas não era isso que eu queria, não, né? E isso tem muito a ver também, Patrícia, com regionalidade, por isso que é muito importante ouvir, né? Por exemplo, mais ao sul do país, as pessoas são muito, vamos chamar assim, acessíveis e são muito permissivas a luminosidades mais amareladas. Norte, Nordeste, as pessoas já não são tanto, né? Justamente pela questão de céu, de clima, abóbada celeste, enfim, então tem algumas interpolações aí, de novo a neuroiluminação explica bastante, mas a gente é muito importante ter esse ouvir para que você possa, olha, de acordo com o que você trouxe, aconteceu isso, mas eu também sugeriria que tal coisa acontecesse. E às vezes ele se sente surpreendido, e isso é muito bom, né? Porque aí ele começa a depositar mais confiança em você, na sua percepção, que você não está apenas seguindo o pedido, mas trazendo coisas e propostas. Isso é muito bom, isso valoriza muito a relação cliente-profissional aí. Legal. Acho que a resposta foi muito completa, né? A gente tem mais uma perguntinha aqui, vai até a ver com a Clarice se ela gostaria de fazer, que é a pergunta da Ana Fernandes. Eu vou ler aqui para o pessoal. Tá. A Ana está perguntando, Lori, o seguinte, vou ler exatamente a mensagem dela, que tem parabenizando, né, a palestra. Então ela falou assim: bom dia, excelente palestra, parabéns. Também trabalho com sketches de iluminação antes de definir as fontes de luz, mas normalmente só desenho a luz projetada nas superfícies, ou seja, não considero o caminho da luz, o cone no ar, como vi nos seus projetos. Tu achas que a forma como faço pode interferir na forma errada de análise do espaço?
Perdão, eu perdi o nome da colega, Anne, né? Ana Fernandes. Ana, obrigado por participar conosco, Ana. Na verdade, Ana, assim, ó, quando você tem as demais visualizações, que não apenas a planificação, você consegue entender mais do volume da luz. E isso, como você já faz o processo, não vou chamar de correto, mas como você já faz um processo que você se adaptou muito bem, por que eu estou dizendo correto? Porque cada um de nós desenvolve um e para nós aquele é o correto. Mas como você já faz esse processo de transição do sketch para a escolha, talvez você enxergar os cones ajude mais ainda você na escolha. Porque quando você, através dessa organização de cones, você, quando vai fazer a escolha, por exemplo, dos fachos, você imediatamente já elimina os que não atendem você e fica com os que atendem. E os cones ajudam muito a questão da percepção da luz, que é muito importante. Então, se eu tiver o cone batendo em mim aqui, eu tenho uma percepção. Se o cone estiver batendo em mim aqui, eu tenho outro. E se estiver acima de mim, eu tenho outro. E então, às vezes, aquele cortezinho, mesmo que esquemático, ele ajuda a gente a perceber aonde esses cones vão se encontrar. E aí a gente vai ter lá, não vou ter mancha de sombra, não vou ter mancha de sombra, que às vezes na planificação nem sempre a gente consegue visualizar, né? Como você já faz o processo, eu acho que você agregar esse item a mais aumenta o repertório, aquilo que a gente falava antes, né? Você já vai com respostas mais rápidas para a parte técnica também. Mas, enfim, tem que ver se você vai se adaptar, é uma questão de você mesmo testar agora. Bacana. E aí, algumas perguntas que surgiram aqui, Lori, como é que faz para adquirir o seu livro? Tá todo mundo interessado aqui, onde é que compra, como é que eu adquiro? Obrigado. Se eu conseguir colocar aqui no chat o arroba do Instagram, eu vou colocar aqui, @lori.crisel. Se entrar lá no Instagram, na bio do Instagram tem um link, coloquei ali, tá? @lori.crisel. Na bio do Instagram tem um link que vai para a página do livro, aí lá dá para ver todo o conteúdo do livro, tem um vídeo eu explicando sobre ele também, e aí se quiser adquirir, lá pode adquirir também. Vamos fazer uma campanhazinha nossa aqui. Quando entrar lá, vamos lá, vai ter o sorteio, ok, sorteio. Mas vamos dar um presentinho a mais, vamos fazer assim, eu vou criar uma coisa agora, eu só vou pedir um tempo para eu passar para minha equipe depois. Quando entrar na página do livro, vocês vão perceber que tem assim, quero reservar o meu, porque ele está em pré-venda, e embaixo diz assim, quero reservar o meu com desconto especial de aluno IPOG. Como eu coordeno os cursos no IPOG, aluno IPOG tem desconto bem diferenciado. Vamos fazer assim, ó. Quem está aqui conosco agora, eu vou criar um código, eu vou pedir para os meninos me ajudar. Vamos fazer um código assim, Interlight, sinalzinho de mais Lume, pode ser? Interlight, sinalzinho de mais Lume. Aí você faz assim, você clica no quero reservar com desconto especial de aluno IPOG, mesmo que você não seja aluno IPOG, e lá onde tiver matrícula e turma, coloca esse código, Interlight, vamos colocar aqui para nós, Interlight mais Lume. E aí eu vou autorizar aqui na equipe que quem colocar esse código receba o mesmo desconto de aluno IPOG. Olha aí, nossa audiência qualificada. Importante, hein? Assim, uma audiência qualificada, muito ganhando legal. Desconto. Assim, vamos lembrar que essa audiência vai assistir isso no futuro, daqui a um ano, talvez as pessoas assistam isso no futuro. Dá um prazo de validade para esse desconto aí, porque a gente tem uma audiência muito legal no YouTube depois. Não tem problema, tá valendo ali, porque aí eu passo para a equipe que quem está usando esse código é porque quem nos assistiu, então tá legal. Muito legal. Bem, então a mensagem para o futuro está aí, até porque a mensagem dessa palestra, sem dúvida, ela dura por muito tempo. Sem dúvida. Vamos lá. Bom, e aproveitando que o Ricardo já comentou, né, então, quem não conseguiu assistir na íntegra a apresentação, ou quer assistir novamente na íntegra a apresentação, ela está disponível no canal do YouTube da Interlight, no novo site da Interlight e também no canal do YouTube da Lume Arquitetura. Né? Então, indiquem para amigos, indiquem para parceiros de trabalho, para arquitetos, lights, engenheiros, designers de interiores e afins, e inclusive com a dica de que se usarem aí o Interlight mais Lume, tem desconto no livro do Lori, que será lançado em breve.
O pré-lançamento já está lá, é só reservar o seu aí. Exatamente. Então, o pessoal que verá, como o Ricardo comenta, né, que verá no futuro aí no YouTube também tem direito ao desconto. Bom, Lori, a gente tem a nossa última pergunta aqui, que é a pergunta cabalística, que é: qual é a sua luz? Qual é a minha luz, cara? O que eu vou dizer para você? Eu sempre associei luz com vida, não é à toa que eu digo que luz é a alma de um projeto, né? E a esse universo que nós estamos, eu acho que a luz é a gente poder trazer luz a outros. Eu fui criado sempre ouvindo algo do meu pai que eu achei muito importante, e talvez isso tenha me influenciado subconscientemente de alguma forma. Meu pai sempre me disse assim, quando eu tomei a decisão, né, de não apenas ficar no campo mercadológico, mas também ir para a área de ensino, e no ensino a gente está entregando tudo que a gente tem, né? Ele sempre me dizia assim: filho, jamais esqueça que uma vela não perde nada ao acender outra. E eu complementaria isso que ele me falou, dizendo que uma vela não perde nada ao acender outra, porque ambas brilham juntas. Então, se eu fosse trazer uma luz para a minha vida, que luz seria a minha luz, eu diria que é o compartilhar de conhecimentos. Porque toda vez que você entrega, você recebe. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ter participado desse espaço aqui com vocês foi extremamente enriquecedor, porque eu estou apresentando coisas minhas, mas automaticamente ao apresentar eu já estou imaginando coisas novas, então isso é muito bom. A participação dos colegas é fantástico, porque enriquece a gente. Cada pergunta que chega, um universo que se manifesta junto ao nosso, isso é muito saudável, isso é muito, me deixa muito, muito feliz em relação a isso, né? Então, eu acho que a pergunta cabalística, né, a resposta seria, eu acho que a luz é esse compartilhar, a gente poder trazer, né? Algum dia, infelizmente, não estaremos mais aqui, mas que bom que a gente pôde deixar algo, né? E acho que é isso que nos ilumina de verdade. Super legal. Eu Acho que a faço sua das resposta... palavras da Márcia Kemer, eu faço minhas, hein? Fiquei emocionado, seu pai é um homem muito sábio. Obrigado. Incrível, Sem incrível. dúvida. Desculpa ter te interrompido, Arley, eu precisava me manifestar. Não, imagina. O que eu ia falar é que eu acho que a resposta da pergunta cabalística, como eu brinco, do Lori, ilustra exatamente o que ele acabou de fazer nessa 1h20 aqui com a gente, que é compartilhar conhecimento. A apresentação foi super legal. Então, né, Obrigado. ilustra exatamente tudo que está sendo realizado nesse momento aqui com a gente. E que sorte a nossa, né, de poder absorver tudo isso, né, ao vivo e depois deixar registrado aí para a posteridade. Sociais. Obrigado. Fico feliz em ter contribuído. Espero ter atendido a expectativa de todos. Sem dúvida. Eu acho que com certeza até superou a expectativa. Lori, queria só dar um recadinho aqui, convidar você e também toda a nossa audiência aqui para na próxima quarta-feira estar conosco em mais um webinar. E aí eu vou até pedir para o nosso diretor colocar um videozinho de chamada aí do nosso próximo, né, convidado. Opa! Convidá-los para participar da próxima webinar a ser realizada pela Interlight no próximo dia 11 de novembro, quarta-feira, às 10 horas da manhã. O nosso tema será Reflexões sobre a luz nesses novos tempos. Acho que vai ser bastante interessante. Conto com a vossa participação. Grande abraço a todos. Perfeito. Até se me permitirem, no início do ano, antes da pandemia, eu estive no escritório do Mingrone, em São Paulo, uma pessoa incrível, né? Não apenas um profissional incrível, uma pessoa incrível, né? Eu não fui aluno do Mingrone, mas eu chamo ele de professor, porque cada encontro que a gente tem com o Mingrone, ele é de uma simplicidade. Ele é um ícone da iluminação no Brasil e ele é uma pessoa que ele abraça, ele fala, ele explica, você traz algum... E aí eu me empolgo de falar dele porque eu realmente sou fã. E ele realmente fica aqui um convite meu também, não deixem de assistir esse homem falando, porque o cara
sabe muito e é de uma luz interna muito grande. O Mingrone já deixo antecipadamente meu abraço a ele. Bom, já tivemos aqui até a propaganda do Lori para o nosso próximo webinar. Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. Primeiro, Não, porque o Lori já falou. Cara, é fenomenal. E segundo, que o professor Mingrone dispensa apresentações, né? Como o Lori disse, cada apresentação dele é uma aula. Eu também tive o prazer já de algumas vezes entrevistá-lo para projetos na revista, e cada explicação dele de projeto realmente é uma aula. Também não consigo não chamar de professor, até por respeito, acho que ele merece. Então, gostaria novamente de convidá-los para a semana que vem, quarta-feira, às 10 horas da manhã, estarem conosco aqui para essa palestra do professor Antônio Carlos Mingrone, que falará sobre as reflexões sobre luz nos novos tempos. Tá bom? Vou deixar aqui novamente o recadinho, ainda dá tempo. Poste lá no Instagram, Stories ou feed, fotinho com a gente, print da tela, assistindo a apresentação, marcando @interlightOficial, @revista Lume Arquitetura e @lori.crisel, para concorrer a um livro do Lori autografado e com dedicatória, tá bom? Lori, mais uma vez, gostaria de agradecê-lo imensamente por essa aula e por todo o conhecimento que você passou aqui para a gente hoje. Grato eu pela oportunidade, fico muito feliz de estarmos juntos aqui compartilhando esse momento, mais uma vez honrado pelo convite, mas mais do que honrado, grato pela proposição da Interlight, da Lume, de abrir esses espaços, permitir que os colegas, né, cheguem até determinados profissionais e façam questionamentos. Hoje questionaram a mim, semana que vem ao Mingrone. Então, assim, são oportunidades únicas. Gente, pessoal, a galera que está aqui nos assistindo, qual é a oportunidade que você tem de chegar até o Mingrone e falar diretamente com ele? Só a Interlight e a Lume aqui para proporcionar isso para nós, né? Então, realmente, eu fico muito grato por vocês estarem nesse lindo projeto aqui. Mais uma vez, agradeço também ao Davi, que não está aqui conosco, obrigado pelo convite. Ricardo, por todo o cuidado, aí sempre dando uma assessoria. O Erlei, a Clarissa sempre cuidando aí da gente nos bastidores, extremamente grato. E caso tenha ficado alguma dúvida de alguém que participou aqui conosco, ou surgir dúvidas depois, pode entrar lá no Instagram, manda direct, respondo, não tem problema nenhum. Acho que quanto mais nós nos unirmos, melhor é. E de novo, lembrando que a gente está ali, eu estou colocando ali de novo o @ do Instagram e o nosso combinado aqui do código ali, né, para ter ali o Mega Ultra Power desconto lá no livro. Legal, obrigado, Lori, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela parceria, por esse descontão aí para a nossa audiência, tenho certeza que o pessoal adorou. Queria agradecer também aqui os meus parceiros de mesa, queria agradecer a Clarissa, queria agradecer ao nosso amigo Ricardo da Voz Aveludada. Eu que agradeço, eu vou falar na sua frente, Ricardo, dá licença. Agradecer pelo conhecimento que você trouxe, Lori, realmente é bem enriquecedor e bem esclarecedor, né? Que às vezes o pessoal tem um pouco um preconceito de contratar um profissional de iluminação, porque vem de só colocar uns pontinhos ali e tá bom, né? Mas a gente sabe que realmente a iluminação vem agregando cada vez mais valor ao projeto e que um projeto bem feito de design de interiores e arquitetura, sem uma iluminação, a gente pode dizer que pode faltar, né, bastante coisa. Então, eu agradeço imensamente aí poder participar e poder conhecê-lo pessoalmente agora. Obrigado. Pessoalmente, né? Bem, meu espaço de agradecer com minha voz aveludada, é isso? Exatamente. A voz aveludada que o Erlei fala, assim, muito obrigado, Erlei, muito obrigado, Clarissa, muito obrigado à audiência, colaborou tanto com perguntas muito boas, dá para a gente extrair o melhor do Lori. O Lori, assim, a gente está primeiros dias de novembro, mas eu já tenho assim algumas metas para 2021. Eu acho que eu vou ter que estar mais próximo de você, porque seu conteúdo é incrível. Muito obrigado. Será uma honra, fique sempre muito à vontade, Ricardo. Obrigado pelo cuidado de todos vocês. Mais uma vez, parabenizo pelo feito aqui e deixo um abração a todos, Clarissa, Erlei, Ricardo, ao Davi, mais uma vez. E bola para frente, que esse projeto de vocês é magnífico, cara. Tem que espalhar cada vez mais isso. Maravilha, muito obrigado. Projeto de todos nós, assim, construído por todos os profissionais, pela audiência. Enfim, como você bem disse, né, o grande valor de compartilhar conhecimento e o quão longe que a gente vai com esse tipo de ação.
Muito obrigado a toda a audiência. Quarta-feira que vem estamos aqui novamente, né? Por favor, deixem marcado na agenda aí. E quando terminando agora o webinar, já façam a inscrição, garanto sua presença. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí, garanta a sua presença, porque com certeza a palestra do professor Mingroni vai bombar a audiência. Vai. Não percam a oportunidade de falar diretamente com o Mingroni, gente. É raro. E é de uma acessibilidade incrível, cara. Mais uma vez, gente, muito obrigado a toda a audiência, obrigado a todos. Um bom restinho de semana e até semana que vem. Forte abraço. Tchau, pessoal.